Boa tarde, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã, que eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que todos estejam bem na presença do nosso Deus, como passaram o Natal, com saúde, todos reunidos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, aperta aí no seu like, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é da palavra do nosso Deus, para que essa palavra vá em frente, caminhe, que outras pessoas ouçam esse vídeo, porque é a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Estou aqui com a palavra de Deus em mão, minhas amadas irmãs, no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, aleluia, no capítulo 3 e o verso 37, que nos diz assim: E ouvindo ele isto, compagiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei vós, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja para o Senhor, porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e também quanto Deus, nosso Senhor, chama. Com muitas e outras palavras, isto certificava e exaltava, dizendo: Salva vós desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia pregava-se quase 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, fala aqui para mim e para você no livro de Atos dos Apóstolos a respeito do arrependimento de pecado, né? Que muitas vezes, aleluia, ouvimos a palavra, achamos bonito, mas a palavra muitas vezes não entra no nosso coração, não entra no nosso entendimento. Louvado seja Deus. E muitas vezes, minhas amadas irmãs, os seres humanos, as pessoas, não se arrependem dos seus pecados. Continua, aleluia, fazendo ali, aleluia, pecando, vivendo no mundo do seu jeito, da sua maneira, como bem quer, e não reconhece, aleluia, o nosso Deus, o nosso Jesus, como Senhor e Salvador. E aqui a palavra de Deus, está no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, fala para mim e para você, minhas amadas irmãs, que eles perguntaram os apóstolos: o que faremos? Aleluia, varões irmãos. E disse-lhe Pedro: arrependei vós, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a palavra de Deus fala para mim e para você, quando a gente se arrepende verdadeiramente, aleluia, quando a gente se arrepende verdadeiramente, minhas amadas irmãs, o nosso coração, louvado seja Deus, o nosso entendimento, ele fica limpo. Quando a gente se arrepende, perdoa os pecados, tanto perdoa, para mim ser perdoado, eu tenho que perdoar. E ali o meu coração vai ficar limpo, e ali a palavra do nosso Senhor, ela vai entrar dentro do meu coração. E quando a palavra entra no nosso coração, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele entra. Ele faz o agir dele dentro do nosso coração. Então, ele limpa o nosso coração. Aquilo que muitas vezes impedia de eu ou você se aproximar de Deus, quando você perdoa, quando você se arrepende dos pecados, a nossa vida, ela fica transparente. Aleluia. O nosso coração, ele fica transparente, ele fica limpo, ele fica maneiro, ele fica leve, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na nossa vida. Louvado seja Deus. E esses irmãos perguntou a Pedro: o que faremos, varões irmãos? Aleluia. E disse-lhe Pedro: arrependeis vós, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, é o arrependimento que vai, aleluia, fazer a diferença na minha vida. Eu me arrepender dos pecados. Eu perdoar aquele que me ofendeu. Porque quando eu me arrependo dos meus pecados, ali haja a quebrantamento de coração no nosso coração. E a nossa vida fica leve. O nosso coração fica leve. Para que eu venha entender, saber qual é a boa vontade de Deus na minha vida. Enquanto eu não abro o meu coração, enquanto eu não me arrependo dos meus pecados, eu não vou saber quem é Deus na minha vida. Eu posso até falar de Deus. Eu posso até falar de Deus, mas saber quem Ele é verdadeiramente na minha vida, minhas amadas irmãs, eu não vou saber. Por quê? Porque eu não abri o meu coração. Eu não dei espaço para o Espírito Santo entrar dentro de mim e fazer o trabalho que Ele quer fazer. Louvado seja Deus. E continua aqui. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos disse a respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e também os que estão Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Com muitas e outras palavras, isto certificava e os exaltava, dizendo, salvai vós dessa geração perversa. Então, a nossa vida tem que estar o quê? Nas mãos de Deus. Eu não tenho que viver uma vida, minhas amadas irmãs, de acordo com o meu querer, com a minha vontade, porque aí não vai dar certo para mim. Mas quando eu coloco a minha vida, minhas amadas irmãs, na presença de Deus, na mão dEle, para que Ele venha agir sobre a minha vida, para que Ele venha agir sobre a minha família, dentro da minha casa, as coisas começam a fluir de acordo com a vontade do Senhor. E esses irmãos aqui perguntaram a Pedro, e aí, varões irmãos, o que é que faremos agora? O que é que eu tenho que fazer para me arrepender, para ter salvação e ter libertação? Louvado seja o nome do Senhor. Como ele falou aqui. Aleluia. E disse-lhe Pedro, arrependei vós, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Aleluia. Porque a promessa vos disse a respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chama. Então, enquanto Deus, nosso Senhor, chama, porque todos nós, minhas amadas irmãs, nós temos um chamado para fazer a obra de Deus aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E com muitas e outras palavras, certificava, exaltava, dizendo, salvai vós dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom agrado receberam a sua palavra. Então, aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, são aquelas pessoas que de bom agrado recebeu a palavra. Ela abriu o coração, ela abriu o entendimento, eu quero conhecer Deus, eu quero saber quem esse Deus é verdadeiramente. Porque se eu não botar no meu coração, minhas amadas irmãs, eu querer saber quem Deus é, quem é esse Deus que tanto fala? Muitas vezes a gente fica só em ouvir os outros falar. E a nossa vida continua na mesma mermice. No mesmo ali, estacionado ali. Ela não passa disso. Porque quem faz a nossa vida, aleluia, ela andar para frente, andar olhando para o alvo que é Jesus Cristo, é Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém, porque nada nós somos, minhas amadas irmãs. Quem é tudo aqui é nosso Senhor Jesus. É Ele que faz o agir, o mover na nossa vida. Aleluia. E aqui fala, porque a promessa vos dizia a respeito a vós e a vossos filhos, todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chama. Com muitas e outras palavras, isso certificava, exaltava, dizendo, salvai vós dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom agrado receberam a sua palavra.
Então, aqueles de bom agrado receberam a sua palavra, a palavra de quem? A palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra não é de ninguém, a palavra é do Senhor Jesus. Então, quando Jesus fala pela palavra dele, e eu recebo ali de coração dentro de mim, ali é algo importante vai ser feito dentro da minha vida. Porque é assim que Deus faz, minhas amadas irmãs. Comigo, com você, com todas nós. Quando a gente dá lugar para o Espírito Santo entrar na nossa vida e fazer o mover dele, o trabalhar dele sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, aleluia. E ali ele faz o trabalhar porque ele é Deus fiel. Ele é um Deus justo, ele é um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu e você temos que fazer o quê, minhas amadas irmãs? Ouvir a palavra. Dar crédito à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dar crédito à palavra do Senhor Jesus. Não deixar, aleluia, muitas vezes, as coisas do mundo tirar o nosso foco do Senhor. Porque é isso que o mundo faz. É tirar o nosso foco. É tirar o meu e o seu foco da presença de Deus. E a gente não está aqui, aleluia, para estar olhando para o mundo, mas está olhando para a palavra. Fazer todos os dias ler um versículo da palavra. Aleluia. Está em comunhão com Jesus nos pensamentos. Nós temos que lutar uma luta constantemente contra nós mesmos. Para que eu e você estamos se aproxime mais do Senhor Jesus. Para que Ele venha fazer o agir dEle, fazer o mover dEle na nossa vida. E aqui esses irmãos foram perguntar a Pedro, o que faríamos, meus amados irmãos? E Pedro disse, arrepender vós dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, aleluia, e passa a dar ouvido à palavra, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Nossa vida começa a mudar, porque é assim que Deus faz. Louvado seja Deus. E aí, esses 3.000 almas, essas 3.000 almas que ouviram a palavra e se arrependeram dos pecados e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, elas foram libertas, minhas amadas irmãs. Ela teve libertação, convenção, porque é o mais importante da vida de um ser humano. Eu chamo que é salvação e libertação. Para que o agir do Senhor venha sobre a nossa vida. Para que eu e você conhecemos, sabendo quem é Jesus. Aleluia. E aconteceu, essas 3.000 almas, aleluia, e de sorte que foram batizados que de bom agrado receberam a sua palavra. Aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que abriram o coração para a palavra entrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia pregaram-se, quase 3.000 almas foram salvas. Quase 3.000 almas foram libertas, minhas amadas irmãs. Que coisa linda, que coisa extraordinária o que Deus faz na vida de um ser humano. Mas para Ele fazer isso agir na minha e na tua vida, você tem que abrir o nosso coração. Nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo para que Ele venha fazer o mover dEle, o agir dEle na nossa vida. Temos que querer. A diferença, minhas amadas irmãs, é o querer. É querer Jesus verdadeiramente na nossa vida. É querer saber quem Ele é. E Ele chega com providência. Aleluia. Que esse final de ano, minha amada, o Natal já se passou. Vai se aproximar agora o ano novo. Louvado seja Deus. E o foco das pessoas no mundo, louvado seja o nome do Senhor, é querer as coisas do mundo, as festas, as farras. E Deus não está aí, não. Deus está na palavra. Eu tenho que querer Jesus verdadeiramente dentro da minha vida, dentro da minha casa, para que a minha vida e minha casa tenha salvação e libertação. Aleluia. Porque Deus, Ele não está no mundo, Deus está na palavra. Deus está, aleluia, onde o meu coração está ali, contrito com Ele, pensando e perseverando todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, minhas amadas irmãs, que o seu coração esteja mais aberto para a palavra. Ouve a palavra de Deus para que você venha ouvir a voz do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus.
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe dê paz, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê muita força, sabedoria, aleluia. Para que eu e você viemos ter uma vida abençoada na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe. Tem um final de semana, que hoje é quinta, amanhã já é sexta-feira, está se aproximando o final de semana, abençoado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.